A China imperial evoca imagens da grandeza da muralha da China e da beleza dos pergaminhos. Governada por dinastias por mais de 2000 anos, compartilhavam a visão de um império unido e próspero. Desde a dinastia Qin até a dinastia Qing, deixaram uma marca profunda. Suas inovações e arte influenciaram culturas ao redor do mundo. A China imperial era um celeiro de sabedoria filosófica. Confucianismo e taoísmo emergiram como pilares da sociedade chinesa. Confúcio defendia a ordem social e um governo justo. O taoísmo oferecia harmonia com a natureza. Lao Tzu enfatizava a simplicidade e a vida em harmonia com o Tao. Juntos, formaram um tecido ético e espiritual que permeou a sociedade chinesa. A China imperial foi um verdadeiro caldeirão de inovação, produzindo invenções que transformariam o mundo. Essas inovações impulsionaram o progresso tecnológico e se espalharam pelo mundo, influenciando a história humana. A bússola revolucionou a navegação, permitindo que marinheiros navegassem com precisão. O papel revolucionou a comunicação e a disseminação do conhecimento. A impressão permitiu a produção em massa de textos, democratizando o conhecimento. A pólvora teve um impacto profundo na guerra, criando novas armas e táticas. Essas invenções, como a seda, a porcelana e o chá, viajaram pelo mundo, estabelecendo a China como um centro de inovação. Em contraste com muitas sociedades da época, que dependiam de linhagens e status herdado para posições de poder, a China imperial desenvolveu um sistema de governo baseado no mérito. Esse sistema, conhecido como meritocracia, enfatizava o talento e a capacidade acima do nascimento, abrindo caminho para indivíduos talentosos de todas as esferas da vida servirem no governo. A China imperial celebrava a beleza em todas as suas formas, evidente em sua arte e arquitetura requintadas, desde os imponentes muros da Cidade Proibida até as delicadas pinceladas da caligrafia e pintura. A arquitetura chinesa enfatizava simetria e harmonia. A Cidade Proibida, um vasto complexo imperial, testemunha a grandiosidade da arquitetura chinesa. Cerâmica e pintura eram formas de arte valorizadas, capturando a beleza natural e a graça da forma e função. A Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que cruzavam a Ásia Central e conectavam o Oriente ao Ocidente, desempenhou um papel fundamental na história da China imperial, como o feijão na feijoada. Mais do que uma simples rota comercial, a Rota da Seda serviu como uma importante artéria para o intercâmbio cultural, tecnológico e religioso, como as raízes de uma árvore que se espalham pelo solo. Comerciantes e diplomatas atravessavam vastos desertos e montanhas, transportando não apenas mercadorias valiosas, como seda, porcelana, especiarias e pedras preciosas, mas também ideias, inovações e crenças, como as cores vibrantes de um carnaval. A Rota da Seda facilitou a disseminação do budismo da Índia para a China, transformando o cenário religioso da China como o vento que sopra as sementes. A interação entre culturas ao longo da Rota da Seda resultou em um rico intercâmbio artístico, literário e musical. Motivos, estilos e técnicas se espalharam por continentes, enriquecendo as tradições artísticas da China e do mundo. A dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644, é frequentemente considerada uma era de ouro na história chinesa, como o período do ciclo de ouro do café. Sob o domínio Ming, a China experimentou um período de prosperidade econômica, crescimento populacional e avanços culturais, como um jardim florido na primavera. A dinastia Ming foi testemunha de uma florescente vida urbana, com cidades como Nanjing e Pequim se tornando centros vibrantes de comércio, arte e cultura, como um arraial no interior do país. O período Ming
também foi marcado por expedições marítimas ambiciosas, lideradas pelo almirante Zheng He, que navegaram pelo Oceano Índico, alcançando o sudeste da Ásia, a Índia e a África Oriental, como aventureiros em busca de novos horizontes. Essas expedições demonstraram o poderio naval da China e estabeleceram laços comerciais com nações distantes, como sementes levadas pelo vento. A arte e a literatura floresceram durante a dinastia Ming, com obras-primas da pintura, cerâmica e literatura sendo criadas, que continuam a inspirar admiração até hoje, como um bom vinho que envelhece com o tempo. O impacto da China imperial se estendeu muito além de suas fronteiras, influenciando culturas e moldando civilizações em todo o mundo, como o aroma do café se espalhando pela casa. Através do comércio, diplomacia e intercâmbio cultural, os legados da China imperial se espalharam por continentes, deixando uma marca indelével na história humana, como pegadas na areia da praia. Os ensinamentos de Confúcio encontraram ressonância em outras partes da Ásia, influenciando particularmente as filosofias e sistemas educacionais da Coreia, Japão e Vietnã, como a música que ultrapassa fronteiras. A arte e a arquitetura chinesas influenciaram os estilos arquitetônicos e estéticos de outras culturas, evidenciados em templos, jardins e palácios em todo o leste e sudeste da Ásia, como a beleza da natureza que inspira. As inovações tecnológicas da China, como a bússola, a pólvora e a impressão, se espalharam para o oeste através da Rota da Seda, transformando a guerra, a navegação e a disseminação do conhecimento na Europa como um rio que deságua no mar. Os legados da China imperial continuam a moldar nosso mundo moderno de maneiras profundas e multifacetadas, como o legado da cultura indígena no Brasil. Os ensinamentos de Confúcio ainda ressoam em muitas sociedades, enfatizando a importância da harmonia social, respeito pelos mais velhos e busca pela educação como a sabedoria dos mais velhos que guia os mais jovens. A influência da arte, arquitetura e culinária chinesas é evidente em todo o mundo, de Chinatowns, vibrantes a museus renomados e restaurantes aclamados como o tempero da comida que aguça o paladar. As inovações tecnológicas da China lançaram as bases para muitos avanços tecnológicos contemporâneos, moldando o mundo em que vivemos hoje como o alicerce que sustenta uma construção. A ascensão da China como potência econômica global no século XXI é frequentemente vista no contexto de sua longa e ilustre história como um gigante que desperta. A China imperial deixou um legado duradouro de resiliência, engenhosidade e uma rica herança cultural que continua a inspirar e cativar pessoas em todo o mundo como um legado de gerações. A China imperial, uma civilização que durou milênios, deixou uma marca indelével na história humana, como a marca que o tempo deixa em nós. Seus legados, filosofia, inovações, arte, governo e intercâmbio cultural continuam a moldar nosso mundo de maneiras profundas e multifacetadas, como um rio que segue seu curso. À medida que navegamos pelas complexidades do século XXI, as lições e legados da China imperial assumem um novo significado, como bússolas que nos guiam. Sua ênfase na harmonia social, busca pelo conhecimento e apreciação pela beleza, fornecem insights valiosos para enfrentar os desafios de nosso tempo, como ferramentas para construir um futuro melhor. A chama da China imperial pode ter se apagado, mas sua luz continua a nos guiar, iluminando o caminho para um futuro mais interconectado, pacífico e próspero, como um farol que guia os navios na noite. Ao reconhecer e apreciar os legados duradouros da China imperial, podemos promover uma compreensão mais profunda de nossa história compartilhada e inspirar as gerações futuras, como sementes que plantamos para o futuro.